Olá pessoal, aqui é Mauro Penaforte com mais uma semente do sucesso. Algumas coisas interessantes vieram daquela semente das técnicas para eliminar lembranças negativas, né? Algumas pessoas me pediram mais técnicas, outras me contaram como elas se livraram de uma lembrança que estava atormentando elas há muito tempo, e muita gente me escreveu sobre aquilo. Mas eu não vou continuar nesse assunto, a gente vai falar sobre algumas outras coisas hoje. E uma das coisas interessantes que eu tenho recebido e-mails e mensagens inbox é que as pessoas perceberam que eu termino as sementes falando ok. Então sempre quando chega no final da semente eu termino lá não sei o que e falo, faça a sua tarefa, isso não sei o que, isso vai ser bom para você, ok? Então o pessoal notou isso, né? Eu coloquei isso como uma marca mesmo para o final, né? Para a pessoa saber o final. A primeira semente, aquela da normalidade, lá no início, né? Quando você começou a ouvir as sementes, eu terminei de repente, e terminei com um ok. E algumas pessoas disseram assim, pô, mal, termina de repente, a gente fica na dúvida se terminou ou não. Aí eu falei, não, vou colocar uma marca, né? Como se fosse aquele plim-plim da Globo, né? Colocar uma marca para definir quando estiver terminando. Então eu faço isso ok. Embora ao longo da semente, muitas vezes eu falo assim, entendeu? Ok, né? Mas no final tem um ok final, né? Que fala ok? E aí termina normalmente a semente. Então é interessante a quantidade de pessoas que notou isso e que isso de alguma forma mexeu com elas o suficiente para que elas me escrevessem comentando isso, né? E é justamente disso que a gente vai falar, tá? Esse ok, ele acabou se tornando uma marca para o final da semente. Então toda vez que termina a semente eu vou lá, ok? É uma marca. E você provavelmente já absorveu isso, já está na tua mente. Você, quando já vem aquele ok, você já sabe, acabou, tá? Mesmo que você não esteja olhando ali para a marquinha do YouTube para ver que está no final, quando vem aquele ok, você já sabe que acabou. Aquilo ficou como uma marca, né? E essa marca ela é dada principalmente pela repetição. Então, toda semente chega no final, ok. Tem algumas sementes que eu não falo ok no final. Tem algumas, mas a maioria. Nós estamos agora, essa é a semente 40, sei lá, umas 36, 35 deve ter ok no final. Deve ter umas 5 que não tem ok no final. Então acabou ficando uma marca, e ficou uma marca pela repetição. E aí eu quero que você pense nisso como uma lição para você. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu na primeira semente falasse um monte de bobagem e que eu tivesse falado um monte de coisas horríveis, preconceituosas, irritantes, tá? E que, bom, provavelmente se eu tivesse feito isso, eu quero acreditar que eu não fiz nada disso, tá? Se eu tivesse feito isso, provavelmente você ia descadastrar na mesma hora, ia me mandar um e-mail dizendo, você é um cara horrível e tal, não quero mais ouvir tuas mensagens, não é? Mas imagina que você fosse obrigado se você tivesse um emprego, né, e teu patrão dissesse assim, tem que ouvir as sementes desse cara todo dia e tal. E aí no dia seguinte, a segunda semente, eu ia falar coisas piores ainda. Imagina essa situação. E aí na segunda semente, né, aquela primeira que foi sobre normalidade, para despertar tua visão da normalidade, poxa, uma semente legal, positiva, mas imagina que eu tivesse falado um monte de besteira, um monte de coisa irritante, né? E que você não pudesse descadastrar, fosse obrigado a ouvir a segunda. Aí no segundo dia eu falo mais besteira ainda, ao invés de dizer qual é a nova normalidade que você quer, que foi o que eu fiz na segunda semente, eu ia falar um monte de besteira mais irritante, você ia ficar com raiva de mim, né? Na segunda vez. E aí na terceira semente eu ia falar mais besteira ainda, e mais besteira ainda, e mais besteira ainda. É que se eu fizesse isso não tinha mais ninguém ouvindo, né? Mas pensa, só de você ouvir, se as sementes fossem muito ruins e você fosse obrigado a ouvir,
Só de você ouvir eu dizendo assim, olá, aqui é Mauro Penaforte, isso já ia te dar uma sensação ruim. Faz sentido o que eu tô falando? Porque, de certa forma, eu ia estar marcado com você como uma pessoa que fala coisas desagradáveis. Pensa. Se você está ouvindo até agora, a gente está na semente 40, né? Se você está ouvindo a semente 40, você está ouvindo desde o início, é porque provavelmente eu fui falando coisas que foram boas para você e que você foi gostando de ouvir e que por isso você continua inscrito. Aqui não tem ninguém que é obrigado pelo patrão a assistir, ouvir a semente, nada disso. Tem um botão de descadastrar em cada e-mail e a hora que você não quiser mais receber a semente, é só você clicar aqui, ali você tem toda a liberdade. Então se você ainda está aqui e você ainda está ouvindo na semente número 40, isso significa que de alguma forma você está achando que isso tem valor. Ou seja, eu estou provocando em você mais emoções boas do que emoções ruins. Porque a gente provoca emoções ruins também quando confronta certas realidades, né? Quando traz à tona. Mas, pela esperança de mudança, pelas técnicas para ter uma vida melhor, né? Provavelmente eu estou provocando em você mais emoções boas do que emoções ruins. E isso se tornou uma marca. E tantas pessoas me mandam e-mail dizendo assim, poxa, Mauro, as sementes estão mudando a minha vida, está sendo muito bom, por favor, continue com isso, Deus te abençoe por esse trabalho. Isso é muito legal, isso significa então que ficou como uma marca as boas emoções, certo? Até agora eu estou falando de mim, da minha vida, das sementes. Onde que você entra nisso? Você entra na tomada de consciência. Existem algumas pessoas na sua vida que, por motivo de trabalho, por motivo de hábito, por história de vida, você sempre se desentende. Você sempre tem uma discussão, um problema. Você sempre tem alguma situação desagradável. Na minha vida tem pessoas assim. Na tua vida provavelmente tem pessoas assim também. Eu tinha muita gente assim na minha vida e um dia me chamaram para esse despertamento que eu estou te chamando hoje, tá? E eu comecei a perceber as emoções que você causa nas pessoas, seguidas às vezes, elas ficam marcadas com você, com a tua imagem, tá? Se você é uma pessoa legal e amiga, mas toda vez que você vai conversar com a pessoa, você vai falar mal de alguém, mesmo que você esteja falando de uma terceira pessoa, ou falando mal da Rede Globo, ou falando mal de um partido político, seja o que for, né? Ao falar mal, você está provocando aquelas emoções ruins, seja de raiva, seja de revolta, seja o que for, e aquilo fica associado a você, de modo que, vamos supor que você é uma pessoa que sempre fala de política, e sempre fala mal, e está sempre reclamando da corrupção e tal, que é uma coisa muito justa, tá? É justo isso. Mas pensa no impacto que isso tem, tá? As pessoas, então, toda vez que elas estão conversando com você, elas estão ouvindo falar mal do partido tal, da situação tal, da corrupção disso, daquilo, e elas associam isso, de certa forma, a você, tá? Tem algumas pessoas que são muito legais na tua vida, mas tem sempre o mesmo papo. E às vezes você tá cansado, já viu? Você tem que descansar a cabeça. E aquela pessoa te liga e fala, não vou atender o fulano não, ele vem com aqueles papos e tal. Eu gosto dele, fulano é maneiro, mas tá sempre com aqueles papos. Não acontece isso? Pois acontece isso com você também. A gente já falou sobre isso, sobre os assuntos habituais, né? Como eles ficam como uma marca sua, né? E aí, tem pessoas, mesmo que o assunto seja positivo, você acaba colocando um foco negativo. Eu conheço gente que qualquer assunto, ela tem um mais para falar. Como assim? Ayrton Senna foi um grande ídolo brasileiro, mas se perdeu por isso. O cinema americano é muito legal, mas essa pessoa tem sempre um lado negativo para dizer. Meryl Streep é uma grande atriz, mas Carlos Drummond de Andrade é um grande escritor, mas
fulano de tal é um excelente profissional, mas... E aí essa pessoa sempre tem um defeito para ver nos outros. Ela sempre tem uma... Entenda, todas as pessoas têm qualidades, têm defeitos. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre cognição, né? Todas as pessoas têm qualidades e defeitos. A gente falou sobre crença, né? E se você procurar um defeito em mim, você vai achar um monte. Meu Deus do céu, quantos você vai achar? E se você procurar uma qualidade, você também vai achar qualidade, porque eu também tenho qualidades. Então, na verdade, a diferença não é a outra pessoa ser essencialmente boa ou ruim, a diferença é o olhar que a gente dá. É claro que há pessoas que é difícil você achar coisas boas, né? Ah, quero achar muitas qualidades em Adolf Hitler. Não, ele tem qualidades, mas não são tantas assim. É mais fácil você achar, de repente, no Mohandas Gandhi. É mais fácil você achar em outros personagens que tem um perfil diferenciado, mais ligado à paz. Mas ainda assim, eu conheço gente que gosta bastante e admira bastante Adolf Hitler, tá? Então, é uma questão de foco, entende? Uma vez que nós não somos nem um Gandhi, nem um Hitler, nós somos pessoas normais, nós temos nossas qualidades, nossos defeitos, está mais ou menos balanceado. E se eu escolher olhar para você procurando os defeitos, eu vou achar. Se eu escolher olhar para você procurando as qualidades, eu também vou achar. Então, uma pessoa que sempre vê defeitos nos outros, ela não está comunicando para mim sobre o defeito da pessoa, ela está falando para mim sobre ela. Fundamentalmente, ela está dizendo assim: Mauro, eu tenho um foco negativo, eu tenho um foco que eu sempre procuro ver o defeito das pessoas. Isso é complicado porque ela também vê o defeito dela mesma, né? Isso é um problema, na verdade, de autoestima. O modo como você vê os outros é o modo como você vê a si mesmo também, tá? Então, é muito importante que você entenda qual é a tua marca, qual é a marca que você deixa nas pessoas, que tipo de emoções habitualmente você provoca nas pessoas. Porque essas emoções, daqui a um tempo, elas ficam marcadas. É assim, por exemplo, que um relacionamento se desgasta. A pessoa olha pra cara da pessoa, tem uma discussão, olha pra cara da pessoa, tem uma discussão, olha pra cara da pessoa, tem uma discussão, olha pra cara da pessoa, tem uma discussão. Tem uma hora que ela só olha pra cara da pessoa, não precisa nem ter discussão, ela já tá aborrecida. Por quê? Ficou aquela marca. Esse é um processo chamado ancoragem na programação neurolinguística. E a gente vai falar em mais detalhes sobre esse processo mais adiante, tá? Mas que marca você deixa? Quais são seus assuntos habituais? Será que você está mesmo deixando a melhor marca possível nos seus filhos, nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho, tá? Quando eu falo em colegas de trabalho, de repente você é um líder, ou quando eu falo em filhos, tá? Você é um pai ou uma mãe, eu não estou dizendo para você abandonar a autoridade e tentar ser simpático o tempo todo, não. A pessoa que dá limite, que dá um limite positivo e saudável, ela cria boas emoções a médio e longo prazo, tá? Claro, não pode ser aquela pessoa que dá só bronca, né? Tem que dar carinho de vez em quando. Assim como também com seus liderados. Mas, de uma forma geral, eu, quando vou ser liderado por alguém, quando vou fazer parte da equipe de alguém, eu quero que essa pessoa me dê limite. Eu quero que essa pessoa me avise quando eu estou errando. Eu quero que essa pessoa me corrija no que precisa ser corrigido. Eu quero limite. Entende? Todos esperam o limite do líder. E todos os filhos, no fundo do fundo, esperam que seus pais lhes deem limite. Mas há muitos pais preguiçosos por aí. Mas a verdade é que o melhor para o desenvolvimento do seu filho é que você dê esses limites também. Então não estou falando para você deixar de dar limite e ficar tentando ser simpático o tempo todo. Não é isso. Mas filho e seguidor é uma coisa. De repente tem pessoa que quer tomar conta da vida de todo mundo, né? Você tem que ver que marca que você está deixando. E você tem que olhar para você mesmo muito honestamente nisso. Porque em determinados momentos na minha vida, eu me fiz esse questionamento e falei assim, poxa, eu estou sendo muito invasivo nessa área, com essas pessoas. Isso não é da minha alçada. Eu estou tentando ajudar a pessoa mais do que ela me pediu ajuda. Eu tive que fazer essa autocrítica em alguns momentos. Que eu estava criando uma marca negativa para mim ali. E desnecessária. Não fazia parte do meu trabalho, não fazia parte das minhas atribuições e ninguém tinha me pedido para fazer aquilo. Entende? Então, isso é um questionamento muito importante, é uma coisa muito importante que você precisa entender. Então, sua tarefa de hoje é bem simples. Eu quero que você avalie que marca você deixa na maioria das pessoas. Quais são aquelas pessoas da tua vida
que você sempre se aborrece. Tem algumas pessoas que você sempre se aborrece, né? Eu tive um cliente que tinha muitos irmãos, tinha 7 irmãos. E ele tinha 2 irmãos que ele sempre brigava. Mas isso ele estava com 40 anos, e o outro com 37, o outro com 45, e eles sempre se desentendiam. A vida toda se desentenderam. Era um negócio deles. Então já tinha uma marca. Então, na reunião de família, um já olhava para a cara do outro já querendo arrumar briga, porque ele tinha ficado aquela marca. E quando eu trouxe isso à consciência dele, ele foi mudando isso aos poucos, levou algum tempo. Eu fiz um trabalho com esse cara de 3 ou 4 anos. E ele conseguiu mudar isso. E na verdade nosso trabalho principal nem era com família, era coisa de trabalho, mas a gente acabou chegando nisso também. Então você pode chegar em outras áreas que você quer. Quais são essas pessoas que você sempre se aborrece, né? Já ficou uma marca? Será que ela é tão irritante assim? Ou é a marca de aborrecimentos repetidos, como o ok, né? Quais são as pessoas que você sempre tem uma experiência boa e gostosa? As pessoas que você sempre quer conviver com essas pessoas, né? Será que elas provocam uma sensação gostosa em você? Será que você provoca a mesma sensação tão gostosa nelas? Você precisa se avaliar nesse sentido. Isso também é uma forma de dar valor às pessoas, tá? E qual é a tua marca geral? Você é conhecido, de uma forma geral, você é conhecido como uma pessoa o quê? Engraçada, como uma pessoa séria, como uma pessoa austera, como uma pessoa radical, como em geral você é conhecido? Qual é a sua marca? A consciência disso faz uma diferença muito grande na nossa vida, e você vai começar a mudar certas atitudes por estar consciente disso. Então, esse exercício de hoje, esse questionamento de hoje, essa tomada de consciência de hoje, ela vai fazer muita diferença para você. E eu quero que você faça esse exercício direitinho, porque isso eu tenho certeza que você vai perceber coisas que você nem imagina. Ok?